Gostaria que você ficasse em pé, por favor, pegasse sua Bíblia, abrisse ela comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Marcos, no capítulo 4. Amém, irmã Edilson? Tudo firme aí? Ali a nossa irmã Delma, Deus abençoe a irmã Delma, estava viajando. Verso 35, queridos, Marcos 4, verso 35. É uma noite de Santa Ceia, onde vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. Quem achou, diga amém, meus irmãos. Marcos 4, verso 35. Vamos ler? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, queridos? Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite maravilhosa. Fala conosco, Espírito Santo. Apesar de eu proferir palavras aqui, de proferir a tua palavra, é só o teu Espírito, é somente tu, Espírito Santo, que pode rechear ela da tua unção, do teu poder e da tua glória. Então nós oramos para que tudo que for ministrado aqui, professado, pregado, venha primeiro do trono da graça de Deus. Venha, Deus, encher as nossas vidas da glória de Deus. Eu declaro essa uma noite vitoriosa. Eu declaro essa uma noite ímpar, uma noite poderosa na tua presença. E nós declaramos que todo mal seja desfeito, que o Senhor acalme as tempestades das nossas vidas nessa noite, que o teu Espírito nessa noite nos dê fé, que o teu Espírito nessa noite nos encha, Pai, de confiança em ti, que apesar do nosso barco estar balançando, apesar de muitas vezes o nosso barco estar enfrentando grandes ondas, ventos terríveis, nós sabemos que o Senhor está no nosso barco. Nós sabemos que Jesus não deixará esse barco naufragar, mas nós profetizamos nessa noite uma noite de calmaria do mar, calmaria da tempestade, e nós profetizamos sobre nosso coração, sobre as circunstâncias da nossa vida, que o Senhor está no controle, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estenda a sua mão para cá, me abençoe, querido. Amém. Eu quero contar com a sua oração. Diga assim: eu abençoo esse pastor. Usa ele, Jesus. Ele não merece, mas usa ele pela misericórdia. Amém, queridos? Eu tomo posse da sua palavra aí. Amém? Sente aí no seu lugar. Vamos falar algo aqui, queridos. Um texto conhecido, simples do ponto de vista do conhecimento de todos, do entendimento, mas poderoso para nós praticarmos na nossa vida. E o tema de hoje, queridos, que queremos expor é: pode não parecer, mas Jesus ainda está no controle do seu barco. Amém, queridos? Eu vou repetir. O tema que Deus colocou no meu coração hoje é esse: pode não parecer,
mas Jesus ainda está no controle do seu barco. Você crê nisso, queridos? Amém? Eu quero destacar alguns pontos aqui. E o primeiro ponto, queridos, entenda, Jesus certa vez chamou seus discípulos e disse assim: olha, vamos para a outra margem, para o outro lado, né? E eles obedeceram, estavam indo a caminho de uma região chamada Gadara. Se você ler o próximo capítulo, você vai ver a continuação desse momento. Mas eles estavam indo para lá, havia uma direção, havia uma palavra de comando, havia uma missão naquele outro lado a ser feita. E de repente, meus irmãos, veio sobre eles então uma grande tempestade. E diz a palavra que os ventos eram fortes, o mar estava agitado e o barquinho estava ali, irmãos, vivendo uma grande turbulência naquele mar. Não sei quantos aqui já enfrentaram uma ida de barco para algum lugar e você enfrentou uma maresia pesada, algo desse tipo. Alguém já enfrentou, queridos, algo assim desse tipo assim? Tem irmão que já, não é verdade? E são momentos de grande desespero. Diga lá, é difícil, não é fácil não, né? Eu já enfrentei certa vez indo para a ilha do Marajó, não foi? Foram 3 horas de barco e o negócio foi feio, queridos, ao ponto de a pessoa que tinha uma moça vendendo lanche, ela já estava acostumada com aquilo, ela disse: não, hoje está leve. E eu estava dizendo: meu Deus, meu Jesus, é hoje que eu morro. Ela disse: não, hoje não. Ele disse: hoje está leve, tem dia que a gente tem que parar. Era uma balsa, irmãos. Ela disse: tem dia que a gente tem que parar a balsa para dar um tempo, sabe? Tem dia que é feio o negócio, hoje está tranquilo. Sabe, irmãos, você imagina um barquinho pequeno, né? Uma embarcação pequena enfrentando uma grande tempestade. Então não estava fácil. E a primeira reflexão, o primeiro ponto, como eu falei, que eu quero destacar nessa noite, queridos, faço uma pergunta para vocês, né? Eles estavam ali na direção certa, sim ou não? O que vocês acham? Quem acha que sim, diga amém. Vamos refletir um pouco, né? Interessante a mensagem, aquela que a gente não fica só olhando assim, amém. Não, a gente tem que matutar um pouquinho, certo? Tem que pensar um pouquinho. Vocês acham que eles estavam na direção certa, sim ou não? Sim, com certeza sim, né? Quem deu a direção para eles, queridos? Foi Jesus, não foi? Ele falou assim: vamos para outra margem. O que eles fizeram? Foram. Estavam em obediência, sim ou não? Sim. Estavam juntos ali, os 12, né? Sim ou não? Sim. Jesus estava naquele barco, sim ou não? O que estava errado, queridos? O que estava errado? Aparentemente nada. Nada estava errado. E o primeiro ponto que a gente tem que refletir hoje é esse, queridos. Mesmo estando tudo certo, virão tempestades. Você está entendendo? Às vezes a gente associa, olha, o fulano deve estar acontecendo alguma coisa errada com ele. Às vezes sim, mas muitas vezes não. O que nós temos que entender, queridos, é que muitas vezes nós estamos em obediência a Deus, e mesmo assim virão as tempestades. A palavra de Deus diz que o sol nasce sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Coisas boas acontecem para pessoas boas e ruins, e coisas ruins acontecem para pessoas boas e ruins. Então nós temos que começar entendendo isso, meus irmãos. Tempestades virão nos barcos, ainda que Jesus esteja nesse barco. A gente associa o Evangelho a um livro romântico em que tudo dá certo, em que, sabe, parece que o sol, parece que a vida é um paraíso, parece que a gente anda em cima de pétalas de flores. Mas essa não é a vida no Evangelho. A vida no Evangelho é feita de momentos muito bons, muito gloriosos, mas também de momentos muito difíceis, momentos de muita dificuldade. Mas o que mais marca a vida no Evangelho, queridos, é que tanto no momento bom quanto no momento difícil, Deus está conosco. Amém, queridos? No momento bom, no momento ruim, Deus está conosco. Então grave isso no seu coração. Ainda que você esteja na direção certa, que eu acredito que você está nessa noite,
Ainda que você esteja com Jesus no seu barco, que eu acredito que Jesus está no seu barco, amém? Ainda que você esteja em obediência a Jesus, tempestades virão contra o seu barco. Então, a gente não associe a vida com Deus a tudo dando certo sempre. Não associe a vida com Deus a uma alegria que é sempre muito constante, que nada de ruim acontece. Essa não é a vida com Deus, queridos, sabe? Agora entenda, tempestades virão, lutas virão, momentos ruins virão, mas eu quero te dizer que independente delas virem, não deixe de ter uma direção, não deixe de continuar na direção que Jesus mandou você continuar, amém? Entenda, irmãos, aquele momento foi um momento tribuloso, mas em nenhum momento a palavra de Deus fala que eles perderam, que eles saíram da rota, que eles saíram da direção. Lutas virão, mas não saia da direção, amém? Problemas virão, mas não deixe Jesus fora do seu barco. Então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui hoje. O segundo ponto que eu destaco aqui nessa noite, queridos, entenda, as tempestades vieram, e o que eles disseram, né? Eles ficaram tremendamente apavorados e com medos, e com muito medo. O que eu quero dizer, querido, ter medo não é o problema. O medo não é um problema. O problema é quando a gente perde o controle sobre o medo. Você sabia que ter medo é até bom? Uma pessoa, queridos, que perde o medo, muitas vezes ela vira uma pessoa inconsequente, que não mede as suas atitudes, que pensa que ela é talvez uma pessoa que está até acima das outras, que nada vai dar errado, né? Uma pessoa que não mede coisas ruins que podem vir a acontecer. Mas quando muitas vezes a gente consegue controlar o medo, mas deixar ele ainda lá no lugar dele, a gente passa a medir melhor as coisas, dizer, opa, por aqui não, opa, por ali não, olha isso aí, cuidado, hein? Essa madrugada, um irmão da nossa igreja falou, pastor, eu estou indo pegar a estrada agora. Eu digo, olha irmão, se eu pudesse te dar um conselho, eu queria te dizer para você não ir agora à noite. Você vai pegar um trecho muito longo e é perigoso esse trecho. Não é melhor você ficar? Não é melhor você não ir agora à noite? E esse irmão, não, eu já estou acostumado e a gente vai, e mesmo assim eu digo, tudo bem, é só um pequeno conselho. E agora pela parte da manhã, uma pessoa da família me liga, fala, pastor, aconteceu um problema. Eu digo, meu Deus, o que foi? Mas não foi nenhum acidente, não foi nada, foi um problema numa barreira policial e que deu alguns transtornos, enfim, mas não vou dizer que tem necessariamente a ver com o que nós estávamos falando para ele, mas sempre a gente fica com aquele receio, né? Sempre a gente tem que tomar os nossos cuidados, queridos. Até aí o medo é bom, uma vez em que nós controlamos ele. Agora, uma vez em que ele nos domina, queridos, aí a nossa vida passa a não ter mais paz, não ter mais muito sentido, na hora principalmente em que a gente enfrenta as tempestades. O que eu quero te dizer, queridos, nesse segundo momento, é que se você está com medo do que você está passando, entenda, saiba que Jesus ainda está no teu barco, amém? Saiba que Jesus ainda faz parte dos projetos que Ele colocou você lá. Você crê nisso, queridos? Um outro ponto que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é que apesar do barco estar vivendo um momento de estar à deriva diante daquela tempestade, ali haviam homens no meio daqueles discípulos, como Pedro, como Tiago, como João, que eram homens experientes, irmãos, homens experientes no mar, eram pescadores, eram homens que viviam da pesca, era gente, queridos, que estava acostumado até a passar outras tempestades. Só que naquele dia parece que veio algo que foi além da sua força, além da sua experiência. Entenda, Deus sempre vai permitir que a gente se encontre em situações que, apesar da nossa experiência, apesar da gente ter amigos e contatos, apesar de você ter algum dinheiro no banco,
Deus sempre vai permitir a gente passar por circunstâncias em que nós vamos depender única e exclusivamente de Deus, queridos. Você sabia disso? É você com muito dinheiro na conta, mas vem uma doença e que o médico diz: olha, não adianta, você está com o dia contado. É quando parece que está tudo sob controle e nasce algo que você diz: olha, pastor, isso daqui eu não estou conseguindo vencer. É quando a gente pensa que a coisa vai muito bem e bate na nossa porta um problema em que desestabiliza a nossa vida emocional, espiritual, sentimental. Sabe, queridos, na nossa maré, no nosso mar da vida, Deus sempre vai permitir nós enfrentarmos tempestades e situações que nós não estamos preparados para lidar com elas, que nós vamos depender única e exclusivamente de Deus, que você não vai ter mais uma carta na manga, que você não vai ter mais um ponto de apoio. Agora o seu único ponto de apoio se chama Jesus, queridos. Agora o seu único ponto de apoio se chama Deus. Agora só tem um lugar, um porto seguro para você, e o nome desse homem se chama Jesus. Então esse ponto também quero destacar nessa noite. Mesmo aqueles homens com muita experiência, com muita capacidade, mesmo eles estando juntos ali, irmãos, olha, até eles estando juntos ali, nenhum poderia dar força para o outro. Calma, meu amigo, né? Não se preocupe, Jesus vai ajudar a gente. Não, todo mundo ficou apavorado, queridos. Entenda, vai ter horas que ninguém vai conseguir te consolar. Vai ter horas, queridos, que mesmo a sua esposa fazendo carinho em você, sabe, o seu coração ainda vai estar muito preocupado. Vai ter horas, queridos, em que mesmo você com alguma garantia de solução, a gente ainda fica em instabilidade aqui dentro. Sabe, queridos, esses são os mares da vida, essas são as situações que a gente enfrenta, mas isso nos leva a depender única e exclusivamente de Deus, para que você não diga: ah, foi isso, não foi o médico, não foi o remédio, não foi a pessoa, foi porque caiu um dinheiro na minha conta, não é porque agora eu tenho uma capacidade para isso, é porque eu tenho uma intelectualidade muito alta. Vai ter coisas, queridos, que vão acontecer na nossa vida, que a única coisa que você vai dizer é: foi Deus que me livrou disso, foi Jesus que me libertou dessa situação. Amém, queridos? Tem pessoas que, você sabe, você só está aqui porque Jesus tirou você de umas e outras que ninguém poderia te tirar. Não é verdade isso? Você não está aqui porque você é inteligente, sabe? Você não está aqui porque você é uma pessoa muito capaz, muito boa. Você não está aqui porque você merece. Você está aqui única e exclusivamente pela misericórdia de Deus. Amém, queridos? Quantos estão aqui pela misericórdia de Deus, queridos? Se não fosse Jesus, você não estava aqui. Amém? Se não fosse Jesus, você estava morto. Tem casamentos aqui que, se não fosse Jesus, estariam acabados. Tem famílias aqui que, se não fosse Jesus, a sua família estava destruída hoje. Você sabe disso. Não foi um livro de autoajuda, queridos. Foi a ajuda que vem lá do alto. Amém, queridos? Não foi uma força de vontade porque você estava na pior. Diga lá. Não foi a força de vontade, né? Foi a vontade de Deus te dando força. Foi totalmente o contrário. Não foi você, foi Deus. Para que lá no final dessa luta você diga: obrigado, Espírito Santo, sem ti eu nada posso fazer, diz a palavra. Amém, queridos? Outro ponto que nós aprendemos aqui nessa palavra, irmãos: eles estavam com medo, eles estavam apavorados, a experiência não adiantava mais, o amigo do lado não adiantava mais, a força física daqueles homens não adiantava mais. Mas aí eles se lembraram assim: mas Jesus está aqui. E Jesus estava, queridos, a Bíblia fala que diz que na polpa do barco, dormindo.
dormindo. E aí eles chegaram com Jesus e disseram: Jesus, não te importa que pereçamos? Em outras versões diz: Jesus, tu não vai fazer nada, né, a nosso respeito, tu vai deixar a gente morrer? Entenda, queridos, existe algo que agride mais do que as lutas, é o silêncio de Deus. Você pode ver, essa pergunta que eles fizeram é a mesma pergunta que eu e você fazemos: onde é que está o Senhor agora? Onde é que está o Senhor nessa hora? Não sei quantas vezes, querido, você já passou em situações que você disse: meu Deus, estou precisando daquela força, e parece que ela não veio na hora. Estou precisando de uma ajuda, e parece que ela não veio na hora. É um autor que eu vi certa vez, que ele diz o seguinte: o que agride mais do que as lutas é o silêncio de Deus. Amém, queridos? Mas entenda, até o silêncio de Deus, Deus está falando. Até no silêncio de Deus, queridos, Deus está nos ensinando. Existe uma pedagogia na luta, existe um ensinamento na luta, existe uma matéria que a gente está passando, né? E Ele está lecionando ela para nós, na nossa luta. A questão é: nós estamos sendo bons alunos nessa matéria? Algo Deus está nos ensinando. Até no silêncio de Deus existe a fala de Deus. Ele não fala sem propósito, Ele não fica em silêncio sem propósito. Esse momento de Jesus dormindo no barco, queridos, é aquele momento que a gente pensa que agora eu estou sozinho. E aí vem o tema dessa mensagem de hoje, queridos, que diz para nós: pode até parecer, mas Jesus ainda está controlando o teu barco. E um ponto dentro desse ponto, um subponto que nós temos que aprender é, queridos, primeira coisa, o que afunda o nosso barco não é o que está fora, é o que está dentro. Não é o quanto de água está fora, mas é o quanto de água entra dentro do nosso barco. E esse é o primeiro ponto, que dentro desse ponto de Jesus está dormindo. Eles precisavam entender, queridos, que fora estava uma grande tempestade, mas dentro ainda estava Jesus, ainda que dormindo. Você está entendendo isso para você? O que afunda uma igreja, por exemplo, não estou falando nem dessa igreja aqui de 4 paredes, estou falando de um povo que quer morar no céu, amém? O que afunda um cristão, queridos, não é ele fazer parte do mundo, é o mundo fazer parte dele. O que afunda um crente, sabe, não é você ter muitas vezes conhecidos e amigos mundanos, mas é você ter coisas mundanas dentro de você. O que afunda um casamento, queridos, não é o que está dentro, não é o que está fora, perdão, mas é o quanto entra das coisas erradas e mundanas dentro daquele casamento. Certo casal, certa moça dizia assim: olha, meu marido pensa que ainda estamos vivendo lá no passado, quando a gente via um filme pornográfico para poder, né, ficar bem sexualmente. Certa vez eu conversando com uma pessoa, ele disse: olha, eu tenho que frequentar casas de swing, casas de prostituição, para poder me realizar sexualmente. Porque você sabe, né? Ele falava assim: você sabe, né, que o tempo vai passando, a gente é homem, a gente precisa. Eu digo: olha, você não sabe, quando você entra num lugar desse, esse é um lugar morada de demônios. Quando você vai com a tua esposa para um motel, que você entra lá é um lugar que casamento se destrói. Ali, aquela cama, diz a palavra, que bem-aventurado é o leito sem mácula, pois naquela cama há relações homossexuais, há casamentos que foram destruídos, e na mesma cama você se deita. Quando você volta, demônios voltam assim, atrás de você e entram lá na sua casa. E você ainda não se tocou que o que está acontecendo de ruim no teu casamento são brechas que você abriu.
É quando, queridos, a gente abre a brecha da internet, da televisão. Entenda, internet e televisão pode ser uma bênção, pode ser um veículo de Deus, pode ser um baita instrumento de trabalho, como é, mas também pode ser a janela para o inimigo entrar. A questão não é você ter esse veículo, a questão é o que está passando por ele, queridos. É o que está passando por ele. Tem pais que pensam, não, distrai ele aí com internet, com isso, né? Distrai esse meu filho que eu preciso trabalhar. Uma hora você vai ter que trabalhar mais tentando desfazer coisas que às vezes ele está vendo ali, do que trabalhar no que você estava trabalhando. Então entenda, meus irmãos, aqui na salinha das crianças, a gente conversa com a irmã Luciana, digo, olha, vamos tentar desfazer alguns pensamentos que às vezes se pregam em alguns tipos de desenho, sabe? Vamos tentar desfazer. Eu não estou falando, queridos, que tudo a gente radicaliza, que tudo a gente espiritualiza, não é isso, não é isso. Mas tem certas coisas, queridos, você tem que estar ligado, você tem que estar de olho, porque não são mensagens feitas para nós adultos, são mensagens feitas subliminarmente para crianças. Você tem que participar, você tem que estar vendo. Não sei que não dá para ver toda hora, mas você tem que estar se informando. Amém, queridos? Tinha alguns canais de YouTube que a minha filha estava sempre assistindo, e vamos assistir junto esse aqui. Quando eu vi certas coisas, eu digo, não, esse aqui não, esse aqui você não vai assistir mais. Por quê, papai? Eu digo, olha, está vendo esse aqui? O rapaz que está fazendo a brincadeira também fala palavrão. Você viu o papai falando palavrão? Não. Então, eu não quero que você fale, não quero que você olhe para ele assim, sabe? Ah, pastor, mas quando ele faz o vídeo infantil, ele não fala, mas quando ele está na vida social, ele vai falar. Mas aquela pessoa se torna uma referência para aquela criança. E ela passa a ver, entenda, esses meninos hoje em dia, querido, vê mais, sabe mais de internet do que a gente aqui. Sabia disso? Se der um celular para ele, ele mexe melhor do que a gente aqui. Diga lá, meninozinho de 5 anos, deita e rola, irmãos. Então a gente aqui pensa que eles não vão olhar em coisas que não é para olhar. E ainda que não esteja olhando, ainda que não esteja fazendo, pinga lá, né? De repente vem lá aquela mensagem lá. Como é que chama o nome? Não é sugestão, não. Como é que é o nome lá, Almi? Hã? É isso mesmo, é o pop-upzinho, vem lá, dispara uma mensagem instantânea, né? De um convite, entra aqui, conheça não sei quem, né? Faça isso e faça aquilo. A gente estuda um pouco sobre isso, queridos, a gente sabe que ali na internet existem empresas por trás que estudam o perfil de quem está ali acessando e navegando e vão oferecer coisas dentro do perfil daquela pessoa, não é verdade? Isso aí não estou falando que é do demônio, não sei o que, mas acaba entrando, passando por ali coisas, queridos. E eu volto a dizer, o que estraga a nossa vida não é a água que está fora, é a água que entra no barco. Amém? E eu quero destacar mais um ponto aqui, meus irmãos. Eles olhavam para Jesus e perguntaram: Jesus, tu não te importa que pereçamos? Tu não está preocupado que a gente está morrendo aqui, o negócio está pegando, a coisa está difícil, Jesus, e tu está aí sem fazer nada. Sabe, queridos, é quando a gente está doente: Jesus, tu não está vendo que eu estou morrendo. É quando a gente está na pior: Jesus, tu não vai, meu Deus. Queridos, tem pessoas que já até colocam assim: Jesus, se tu não fizeres nada, eu vou te abandonar. Se tu não resolver essa bronca, eu estou saindo fora. Sabe, meus irmãos, e os discípulos estavam desesperados, mas eu volto a dizer, essa é a pergunta que eu e você fazemos também. E aí, Jesus, como é que vai ser para resolver essa bronca? E aí, Jesus, tu não vai fazer nada? A gente também faz isso, queridos. A gente também se pergunta assim. E entenda, o fato de Jesus estar dormindo não significa que Ele não está no teu barco. O fato de Jesus estar dormindo
não significa que ele não é senhor daquele barco. Amém? O fato de Jesus estar dormindo não significa que ele perdeu o controle das coisas, queridos. E aí eu volto a dizer, pode não parecer, mas ele ainda tem o total controle do teu barco. Pastor, meu filho, estou vendo ele lá longe na droga. Pastor, estou vendo meu casamento se destroçando. Pastor, estou vendo meu emprego saindo fora. Estou vendo a minha vida financeira se acabando. Estou vendo um monte de problemas acontecendo. Entenda, queridos. E é nessas horas que a gente se pergunta: e aí, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Queridos, a questão não é o tanto, né, o quão grandes estão as ondas e o quão difícil está a navegação. A questão é: Jesus ainda está no teu barco? Dormindo ou não, Ele ainda está no teu barco. Amém, queridos? Aí Jesus, querido, se levanta dali, né? O que Ele faz? Acalma a tempestade. Olha, mate aquieta. Lembra o que Ele falou? Aquieta-te. Amém? Aquieta-te. Falou para o mar. Sabe, queridos, Jesus não teve dificuldade nenhuma de lidar com o problema. O grande destaque que Jesus chama, que Jesus coloca aqui nesse texto, a grande relevância que Jesus destaca, irmãos, não eram as ondas, era a falta de fé. Sabe, irmãos, e aqui entra um outro ponto: Jesus não tem problema em lidar com o problema, Jesus tem problema em lidar conosco. Jesus não tem problema em nos dar uma bênção, Jesus tem problema em nos fazer ser uma bênção. Jesus não tem problema, queridos, em resolver os nossos problemas, mas Jesus tem problema, queridos, em gerar fé em nós, para que a gente vá lá e resolva o que tem para resolver. Jesus não tem dificuldade, queridos, em dizer: aquieta-te, acalma-te para a situação que a gente está enfrentando. A dificuldade está, queridos, em Jesus colocar no nosso coração: aquieta-te, acalma, tenha fé, tenha tranquilidade, tenha confiança. Essa é a grande questão, irmãos. A grande questão não é acalmar o mar, a grande questão é acalmar eu e você. A grande questão não é dominar, queridos, sobre as ondas, sobre o vento. A grande questão está em dominar o nosso coração. Sabe, irmãos, sabe por que ele está dormindo muitas vezes? Sabe por que ele está calado muitas vezes? Sabe por que ele está em silêncio muitas vezes? Ele está aprimorando a nossa fé. Diga para o seu irmão assim: Jesus está aprimorando a sua fé. Você lembra que no final os homens disseram assim: olha, que homem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Sabe, queridos, havia ainda essa pergunta no coração dos discípulos: quem é esse homem? Entenda, meus irmãos, os discípulos já tinham visto milagres, curas, sinais e maravilhas, e eles ainda se perguntavam: quem é esse homem? Sabe o que muitas vezes não nos dá confiança em Deus, queridos? É a gente não saber quem é Jesus na nossa vida. Sabe o que muitas vezes está fazendo o nosso barco também ficar muito agitado e Jesus ficar calado? E a gente ainda está se perguntando quem é Jesus no nosso coração, na nossa vida. E eu faço uma pergunta hoje para você, essa pergunta serve para mim também: quem é Jesus na sua vida? Você poderia responder isso para você. Eu vou mais além ainda, queridos. Você confia que Jesus pode botar um ponto final nessa história? Na história que você está vivendo de luta, de sofrimento? Amém? Porque se a gente não conhece Jesus, queridos, a gente vai estar sempre se perguntando: que homem é esse? Tem pessoas, queridos, que estão há 10 anos na igreja, 20 anos, 30 anos, e ainda se perguntando: que homem é esse? Quem é Jesus? Entenda, muitas vezes ele está dormindo no barco e as ondas estão falando mais alto, para que a gente saiba quem é esse homem.
Quem é Jesus tem a ver, queridos, da gente entender o que Ele pode fazer na nossa vida. Você acredita que a oração pode mudar a sua vida? Amém? Você acredita que o poder de Deus pode mudar a sua vida? Amém? Olha, queridos, você lembra quero até citar aqui rapidinho, você lembra de Jonas no barco? A palavra de Deus diz, queridos, que Jonas Deus mandou ele ir para Nínive, não foi isso? E ele foi para onde? Para uma cidade chamada Tarsis. Aí ele pega a carona, ele compra um bilhete e segue na direção contrária que Deus mandou. Aí vem uma grande tempestade, e diz a palavra que aqueles homens ficaram apavorados, começaram a jogar as coisas fora, tentando aliviar o barco, e muita tempestade, e o barco estava a ponto de naufragar. Foi quando Jonas, que estava dormindo lá no fundo do barco, aparece e diz: opa, deixa eu dizer uma coisa, eu sou o problema aqui. E aí ele fala assim: olha, tudo está acontecendo de errado porque eu estou no caminho errado. Sabe, queridos, um crente desviado é chamariz de tempestade, pode ter certeza disso. Um cristão afastado do que Deus quer é um imã para a tempestade, queridos. Ele atrai ela. Mas o pior não é esse, queridos, é que ele acaba atrapalhando não só ele, mas quem está também no barco dele. Você pode ver, um cristão longe da presença de Deus, ele se atrapalha os outros, fica tudo atrapalhado na sua vida. Começa a não dar certo A, B, C, D, é um outro, é confusão, é briga, é problema, e essa pessoa está sempre se justificando: não é por causa disso, é por causa daquilo, é o mercado, é o governo, é chuva, é sol. Sabe, queridos, um cristão longe do que Deus quer para ele. E aqui eu abro um parênteses para dizer que um cristão longe do que Deus quer para ele, não necessariamente ele está longe da igreja, não necessariamente ele está desviado aí no mundão, não. Ele pode estar aqui hoje com a Bíblia na mão, todo engomadinho e bonitinho, cheiroso, chapinha em dia, né? Cheirosinho, leite de rosa, né? Já tem leite de rosa, irmão? Quem já usou, diga amém. Olha, era toda a igreja. Vocês gostam, né? Pomadas Minâncora, lembra, né? Pastor, o senhor tem 100 anos, né? Metiolate quando ardia, irmão. Esse se tratava, né? Hoje em dia não, né? Quando ardia, irmão, ele tratava o corpo e a alma, né? Amém? Você lembra de biotônico, emoção de Scott? Irmão, minha mãe quase me matou de tanto me dar aquilo. Na hora a gente não engorda, pode ver. Na hora a gente não, mas uns anos depois para a gente que engorda o dobro. Não é verdade? Amém? Tem mais alguma coisa que eu esqueci aí dessa? Tem gente que está olhando assim, nem. Mas entenda, queridos, Jesus está no seu barco. Você sabe quem é Jesus na sua vida? Amém? A grande questão era essa, irmãos. Para mim, o final desse texto explica todo o texto. Eles se perguntarem quem é esse homem. Eles não sabiam quem era esse homem ainda. Eles andavam com Jesus, mas não sabiam que era Jesus, queridos. A gente pode ter uma vida toda na igreja, mas só viver a religião e não viver a essência de Jesus. Sabe onde a gente identifica muito, queridos? Um cristão religioso em vez de um cristão poderoso. Você fala de Jesus para as pessoas? Ou você só vem para a igreja mesmo, faz algumas coisas? Você tem prazer em evangelizar as pessoas? Quando você olha para um garçom, você está olhando para um garçom ou para uma alma? Quando você olha para um colega de turma, quando você olha para um colega de trabalho, você está olhando para uma pessoa ou para uma alma que Deus colocou ela diante de você para você falar de Jesus para ela?
Deus não te chamou para uma religião, Deus te chamou para um coração cheio da glória de Deus. Chamado, queridos, alguém associa chamado a alguém que pega aqui a sua malinha, vai embora, vai fazer uma missão lá não sei aonde. Não, chamado é alguém chameado, irmãos. Alguém que está queimando, que está ardendo. O Senhor colocou no meu coração esse ano essa palavra aqui, queridos, olha: tempo de intimidade com Deus e paixão pela obra de Deus. Amém, queridos? Tem muitas vezes que eu venho ministrar aqui, irmãos, eu estou com a palavra aqui, o esboço, tudo certinho, tudo bonitinho, aí na hora o Espírito Santo coloca: esquece essa palavra. Por que, Espírito Santo? Está muito certinho, muito... Mas não é errado isso, não. Entenda, você tem que orar mais do que ministrar mais. Lá naquele púlpito você tem que queimar mais do que falar mais. Amém, queridos? Você pode falar 2 palavras e transmitir muita unção para as pessoas, do que falar 1000 palavras e não transmitir nada. Nada. O Espírito Santo tem falado comigo: eu quero que você entenda que você é só um vaso e nada mais. Você é só um canal, deixa eu passar por esse canal e o resto é comigo. E essa palavra fica para você também, queridos. Você é só um canal. A pergunta é: Deus está podendo usar você? Amém? Deus pode usar você no seu carro, Deus pode usar você no seu trabalho, Deus pode usar você na sua faculdade, na sua escola, na sua rua. Ou será que não, queridos? Ninguém nem te conhece como cristão às vezes, ninguém nem te conhece como servo de Deus. Alguém pode até se confundir: mas era fulano, mas tu é mesmo crente? Sangue de Jesus. Sabe, queridos, Deus pode te usar onde você está ou não pode. Ou a gente ainda é daqueles que está dizendo: que homem é esse? É por isso que tem horas, irmãos, que parece que Deus está em silêncio. Ele está querendo mostrar para nós: que homem é esse? Amém? Que homem é esse? Tem que chegar uma hora na nossa vida que a gente não fique mais perguntando: que homem é esse? E nem cadê Jesus? E nem por que tu está dormindo? A gente tem que fazer como Jó, queridos. Olha Jó, irmãos. A Bíblia fala que ele, até determinado ponto, até determinado capítulo, ele foi fazendo alguns questionamentos, e ele chega a dizer assim: olha, né? Na minha justiça estava eu de forma inabalável, ou seja, não tinha erro nenhum, e vai colocando as suas desculpas e os seus questionamentos para o seu problema. Mas aí chega um ponto, queridos, que ele diz: mas eu sei que o meu Redentor vive e que por certo se levantará. Amém, queridos? Jó não ficou mais se perguntando: que homem é esse? Ele disse: eu sei, eu conheço esse homem. Você pode estar vivendo uma grande luta hoje. A questão não é o quanto que essa luta, o quanto que o mar está revolto. A questão é o quanto nós conhecemos a Deus diante desse problema. Amém, queridos? Você crê que Deus pode acalmar a tempestade? Ele falou: acalma-te, aquieta-te. Sempre eu digo assim, né? Te agarra com a titia, te aquieta, te acalma. Amém, queridos? Uma pessoa falou assim: pastor, ore por mim, que eu estou com, né? Eu estou com uma pessoa e mais o diabo. Eu digo: meu Deus, o que é isso? Eu digo: pastor, é o diabo e a diabetes. Eu digo: vamos repreender esses dois demônios, né? Está repreendido em nome de Jesus. Amém, queridos? Sabe, irmãos, não sei qual é o seu problema hoje. Só seja uma coisa: Ele está no seu barco, amém? Pode não parecer, mas Ele ainda tem o controle do nosso barco. Diga para o seu irmão assim: Ele está no controle do seu barco. Amém?
O pessoal traz cada história, irmão. Todo dia a gente aprende um. Vamos orar, irmãos.